As aulas de reforço de projeto Aprender Mais Codó me ajudam muito em português e matemática. Venha você também fazer parte desse aprendizado. Olá, estudante, tudo bem com você? Te desejo um ótimo sábado, você que está aí ligado nessa manhã. Mais uma aula do nosso projeto Aprender Mais. Sou o professor Delvani Lima. Estamos aqui colaborando com vocês na disciplina matemática, né? Nós que estamos aí nessa maratona de aulas aos sábados, com o objetivo aqui de contribuir com você no seu aprendizado aí como estudante, tudo bem? Então, nós tivemos aí um sábado aparentemente de folga, não é isso? E nós estamos aqui de volta nesse sábado para darmos continuidade às nossas aulas do projeto Aprender Mais, reforçando que um dos objetivos dessas aulas é preparar você, é dar a você algum suporte necessário para você realizar a Prova Brasil no mês de novembro, contagem regressiva, hein? Falta apenas um mês para você ser submetido a essa provinha, tudo bem? E nós vamos dar sequência ao nosso descritores dessa prova, o que essa cobra exige de vocês, o que essa prova, né, exige de vocês, e o nosso objetivo hoje é trabalhar 2 dentre os 28 descritores, tá bom? Lembrando que nós já trabalhamos aí, provavelmente aí uns 20 descritores, contando com esses de hoje, tá? Então, siga comigo aí na tela. Quais os descritores de hoje? Nós trabalharemos o descritor 18, que ele diz calcular o resultado de uma multiplicação ou divisão de números naturais. E aí, você sabe calcular o resultado de uma multiplicação, o resultado de uma divisão? Algo bem simples, né? Que pela série que você já se encontra, espera-se que você já consiga calcular uma multiplicação e uma divisão, tá? Além do descritor 18, trabalharemos também o descritor 20. O descritor 20, ele diz resolver o problema com números naturais envolvendo diferentes significados da multiplicação ou divisão, tais como multiplicação comparativa, ideia de proporcionalidade, configuração retangular e combinatória. Então, nós faremos uso desses dois descritores, nós estaremos trazendo para vocês algumas questões que poderão aparecer semelhante na Prova Brasil, tá bom? Então, se liga aí na resolução das questões que se segue, tá? A nossa questão de número 1, veja como é simples. Diz o seguinte, olha, Carlos fez esta multiplicação, mas apagou o resultado. Faça você também a conta. Qual deve ser o resultado? E aí nós temos as alternativas A, B, C e D. Veja que essa questão, ela simplesmente exige que você calcule o resultado dessa multiplicação. Então, esse descritor 18, ele é bem simples, tá bom? É como se você fosse calcular uma adição, uma subtração, agora você vai calcular uma multiplicação. Então, na tela, comigo. Então, de acordo com o enunciado, o Carlos ele escreveu a seguinte continha. Nós temos aqui 425 vezes 3. Então, simplesmente você vai armar a continha e efetuar o seu resultado. Então, multiplica aqui, ó, 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 2, 6, com mais 1, 7. 3 vezes 4, 12. Então, olha só, de acordo com o nosso resultado, o gabarito para essa questão seria a nossa letra B, 1275. Simples, não é? Pois é, não se assuste, questões desse tipo também pode ser cobrada para você. Simplesmente armar a continha e efetuar o resultado. Semelhante a essa questão, veja, olha a nossa questão 2. Ele pergunta para você o resultado de 848 dividido por 8 é. Então, simplesmente você vai armar a continha e procurar o seu resultado, né? É armar e efetuar aquelas atividades que é muito corriqueiro no nosso dia a dia e no seu dia a dia como estudante. Arme e efetue. Então, você simplesmente irá armar a adição, ou melhor, a divisão, né? A adição foi nas nossas aulas passadas, e depois você vai procurar o seu resultado. Então, a questão diz, você tem aqui 848 dividido por 8, não é isso? Então, olha só, você simplesmente tem aqui o dividendo e o divisor. Você ainda lembra desses termos? Olha só, o termo que vai ser dividido, ele vai ser chamado de dividendo.
e o número pelo qual você vai dividir, ele é chamado de divisor, tá? Então, diante disso, você pega aqui, ó, o primeiro número, tá? O primeiro número aqui, 8. Então, 8 dá para você dividir por 8. Então, 8 dividido por 8, 1. Faz uma multiplicaçãozinha básica. 8 vezes, ou melhor, 1 vezes 8, você vai ter 8 menos 8, 0. Baixa o próximo número. O próximo número é o 4, tá? Então, atenção para esse detalhe. Quando você baixa o número 4, você observa que 4 é menor que 8. Então, o que você tem que fazer? Você não pode baixar o 8 imediatamente sem antes você acrescentar um 0 aqui, ó, no quociente, no resultado. Tudo bem? Então, como 4, que foi o número baixado, não dá para você dividir por 8, para dar um resultado exato, você adiciona um 0 aqui no quociente, e aí só depois que você baixa o próximo número, que é o número 8. E aí você formou 48. 48 dividido por 8 é a mesma coisa que o número que você multiplica por 8, que dá 48. Então, esse número é o número 6, tá ok? 6 vezes 8, 48, subtraindo aqui menos 48, 0. Então, veja, a partir da nossa continha, o resultado para essa divisão, 106, conforme traz aí a nossa letra C, tá? Então, olha só, vale a gente fazer aqui uma breve revisão. Quais são os termos dessa multiplicação, que foi na nossa questão 1, e quais são esses termos da nossa divisão, que foi na questão 2, tá ok? Então, olha só, para a nossa divisão aqui, que foi a última questão que nós fizemos, conforme eu tinha dito anteriormente, esse número aqui, o número 8, ele é chamado de divisor, tá ok? Então, esse número é o divisor. O número 848, esse número aqui, ele recebe um nome, o nome dele vai ser dividendo, tá? Dividendo. O resultado para a nossa divisão, ele tem um nomezinho específico, ele é chamado de quociente, tá ok? Quociente. E esse número que aparece aqui é chamado de resto, tá? Então, nesse caso aqui, ó, o nosso resto deu 0. O que isso significa? Significa dizer que essa divisão é uma divisão exata. Uma divisão exata é aquela divisão que o resto é igual a 0. Tudo bem? Então, para a multiplicação, você tem aqui, ó, os seguintes nomes. Para o primeiro termo, você tem aqui, ó, fator. Para o segundo, você também vai ter o mesmo fator. E o resultado da multiplicação, você vai chamar isso aqui de produto, tá bom? Então, você vai lembrar daquela velha frasezinha, a ordem dos fatores não altera o produto. O que significa isso? Que 3 vezes 425 é a mesma coisa que 425 vezes 3. Portanto, a ordem dos fatores não vai alterar o produto ou o resultado da multiplicação, tá ok? Então, dito isso, nós podemos ir para a nossa próxima questão. Questão de número 3. Diz assim, ó, a partir de agora, nós iremos trabalhar com problemas, né? Espera-se que você já consiga resolver uma multiplicação sem muitas dificuldades, assim como uma divisão. Então, vamos pegar agora questões que vão trabalhar problemas envolvendo essas duas operações, tá? Se liga aí. Questão 3 diz assim, ó, Pedro está ajudando a organizar a biblioteca da escola, tá? Ele deverá repartir igualmente 924 livros em 3 prateleiras. Quantos livros ele deverá colocar em cada prateleira? Então, pelo enunciado, você simplesmente vai efetuar também uma divisão, tá? Diga-se de passagem, semelhante à nossa questão 2. Então, a nossa questão 3, ela poderia ser assim resolvida. Então, a quantidade de livros que nós temos lá na biblioteca, que o Pedro pretende organizar, esses livros, a quantidade deles são 924. Ele pretende dividir esses livros, organizá-los em 3 prateleiras de modo igual. Então, significa dizer que cada prateleira terá a mesma quantidade de livros. Então, o enunciado ou o comando da questão pede que você descubra qual é essa quantidade de livros que estará ou estarão em cada prateleira. Então, se liga aqui comigo, ó. Você vai pegar o primeiro algarismo, 9, você vai, ó, dividir 9 por 3. 9 por 3. O que é uma divisão? Na verdade, é o inverso da multiplicação. 9 dividido por 3, você vai pensar no número que quando você multiplica por 3, dá 9. Então, esse número você conhece, né? É o número 3. 3 vezes 3, você faz uma subtração, tá?
Alguns preferem fazendo logo direto, né? 3 vezes 3, 9 para 9, 0, né? Então, você pode também utilizar esse mecanismo. Eu coloco a subtração para ficar melhor aqui, ficar mais entendido, mais explícito para você. Então, 9 menos 9, 0. O que você tem que fazer? Baixa o próximo número. O próximo número é o 2. Veja que nós temos a mesma situação da questão anterior. 2 é menor que 3. Então, o aluno não pode pegar logo 4 e colocar aqui e dividir 24 por 3. Sem antes colocar o quê? Um 0 aqui no quociente. Depois que você coloca um 0 no quociente, é que você baixa o 4. Formei agora o número 24. 24 dividido por 3 é o número, e quando eu multiplico por 3, que dá 24, né? Esse número é o número exato. Que número é esse? 8. 8 vezes 3, 24, menos 24, 0. Olha, essa divisão, ela é uma divisão exata. Por quê? Porque o nosso resto é 0. Se ela não fosse exata, esse número aqui, o resto seria diferente de 0. Então, pela nossa resolução, o gabarito dessa questão seria, vamos analisar comigo aí na tela, qual seria o gabarito? Letra B. 308 livros estarão presentes em cada uma das 3 prateleiras. Tudo bem? Seguimos, então, para a nossa próxima questão. Questão 4 diz assim: uma escola tem 350 alunos e a cantina vendeu 4.025 hambúrgueres em setembro, mês passado, né? Ou melhor, já é esse mês, já está quase finalizando. Qual foi o consumo médio por aluno desse mês? Ou seja, o que ele está querendo saber? Está querendo saber qual foi o consumo médio, quanto que cada aluno consumiu aí, se nós fôssemos calcular uma média. Então, como que nós resolveríamos essa questão? Vamos lá. Vamos aqui no quadro, você vai pensar o seguinte. Ora, a quantidade de alunos está aí. Nós temos 350 alunos. E essa cantina da escola vendeu aí 4.025 hambúrgueres. Então, vamos colocar aqui 4.025 hambúrgueres, ok? Ele está querendo saber o consumo médio por aluno. Então, eu vou pegar essa quantidade de hambúrgueres e dividir pela quantidade média de cada aluno. A quantidade média de cada aluno são 350. Tudo bem? Ora, agora você tem aqui, um divisor, um número muito grande, 350. Geralmente você vê aí uma divisão com 1, né? Com 2 algarismos. Então, apareceu aqui uma divisão em que o número é formado por 3 algarismos. Não se assuste, olha só. Se lá no divisor eu tenho 3 algarismos, então eu vou pegar aqui 3 algarismos no dividendo. Então, eu vou pegar aqui o 402. 402 é maior que 350. Então, eu vou pensar o seguinte: 402 dividido por 350 é quanto? Ora, se eu colocar 2, se eu multiplicar 2 vezes 300, já passa. Então, só pode ser 1, ok? Então, 402 dividido por 350 é 1. Multiplica 1 vezes 350, então está aqui, 350. E vamos efetuar uma subtração, tá? Somente com os 3 algarismos. Então, 2 menos 0 é 2. Observe que eu não posso tirar 5 de 0, então o que eu farei? Eu vou pegar 1 daqui emprestado, aqui vai ficar, portanto, 3, e aqui vai ficar 10, não é isso? 10 menos 5, 5. E 3 menos 3, 0. Ok? Então, o resultado dessa subtração deu 52. O que você tem que fazer agora? Você vai ter que baixar o próximo número. 5, certo? Então, observe comigo. 525 dividido por 350. Qual vai ser o resultado? O resultado aqui, novamente, vai ser 1. Multiplica esse número. 1 vezes 350, você vai ter o mesmo valor. 350. Faz a subtração novamente. 5 menos 0, 5. Não tem como eu tirar 5 de 2, então o que eu faço? Pede emprestado aqui, 1. Portanto, aqui vai ficar 4. Deixa eu colocar aqui em outra cor para ficar melhor para a gente visualizar. Então, aqui vai ficar 4 e aqui vai ficar 12, certo? Então, 12 menos 5, 7. 4 menos 3, 1. Pronto. Deu o número 175. Não tem mais nenhum número para baixar, certo? O que a gente faz? A gente coloca uma vírgula lá no quociente e acrescenta um 0 aqui, no resto, tá? Então, esse é o artifício. Quando não tiver mais número para ser baixado,
você coloca uma vírgula lá no quociente e adiciona um zero, ok? Depois disso, se a divisão continuar, você simplesmente vai adicionando só zero, não precisa mais adicionar vírgula, tá? Então, agora eu tenho quanto? 1.750 dividido por 350. Nós podemos facilitar a nossa vida. De que maneira? Ora, eu posso cortar esse zero aqui com este outro zero. Fica agora 175 dividido por 35, tá? Qual o número que, quando você multiplica por 35, vai dar 175? Vamos pensar no número 5, tá ok? Vamos fazer a conta. 5 vezes 5 dá 25. Então, vamos colocar aqui, ó, 25. Lembrando que esse zero já foi cortado. Vai 2 para cá, ok? 5 vezes 3, 15. Com mais 2, 17. Olha só como a nossa continha deu exatamente 175 menos 175, zero. Então, veja, o consumo médio de hambúrguer por aluno nessa escola foi de 11,5. O que significa? Que a média é que cada aluno comeu um hambúrguer e meio, tá ok? Na verdade, 11 hambúrgueres e meio. Bastante, né? Claro, isso tudo no mês de setembro, tá? Então, observe esse probleminha. Novamente, trabalha aqui o descritor 20. A ideia de você resolver um problema utilizando aqui as ideias da multiplicação. Vamos para a nossa próxima questão. Respire aí um pouquinho. Veja aí o gabarito dela, ó. Letra C, 11,5. A nossa questão 5 diz o seguinte: numa estrada que liga as cidades P e D, serão colocados telefones nos quilômetros de numeração par, conforme a figura. Então, veja, a figura aparece aí os números zeros, o número 11 e o número 131, tá? Embora apareçam esses números aí, só que ele está dizendo que os telefones serão colocados nos quilômetros de numeração par. Por isso que a setinha não está exatamente em cima do 11 e nem em cima do 131, pois ambos são números ímpares, tá? Aí observe o enunciado que a questão traz para nós. Quantos pares de telefone podemos identificar entre as cidades P e D? Pares, né? Então, você vai ter que lembrar aí de 2, né? Um par equivale a 2. Então, vejamos. Primeira coisa, ele diz que é entre as cidades P e D. Então, vamos analisar aqui comigo a resolução para a questão de número 5. Olha só, entre a cidade P e a cidade D. Lá na cidade P, nós temos aqui, ó, vamos imaginar o quilômetro 11, tá? Ok? Quilômetro 11 e aqui o quilômetro 131. Você saberia me dizer quantos números, né, estão, ou quantos números há entre 11 e 131? Então, essa é a maneira de você resolver essa questão. Ora, se o maior número que apareceu é 131 e o outro é o 11, então o que você vai fazer? Você vai subtrair 131 menos 11. É a primeira coisa. Ora, 1 menos 1 dá 0, 3 menos 1 dá 2 e repete o número 1. Então, observe, entre o quilômetro 11 e o quilômetro 131, nós vamos ter 120 quilômetros, concorda? Só que aqui, a questão está dizendo quantos pares de telefones serão colocados entre essas cidades. E esses telefones só serão colocados nos quilômetros de numeração par. Ou seja, lá no quilômetro 11 não temos telefone, mas no quilômetro 12, sim. No 14, também. No 16, no 18 e assim sucessivamente. Então, se eu tenho 120 números entre 11 e 131, e os números só podem ser par ou ímpar, então o que eu vou fazer? O que você deveria fazer? Você vai pegar 120 e dividir por 2, tá? Pega aqui o número 1, não é possível. Então, pega mais outro algarismo, você forma o 12. 12 dividido por 2 dá 6. 6 vezes 2 dá 12. Menos 12, 0. Baixa o próximo número, ó, 0. Aí o aluno para até aqui, está errada a divisão. O que você tem que fazer? Tem que dividir 0 por 2. É possível? É. Só não é possível dividir 2 por 0, mas 0 por 2, sim. 0 por 2 é o número que, quando você multiplica por 2, que dá 0. Então, esse número só pode ser 0, tá bom? 0 vezes 2, ó, 0 menos 0, 0. O nosso resto vai ser 0. Logo, a quantidade de telefones que serão colocados entre o quilômetro 11 até o quilômetro 131, ou seja, entre as cidades P
e D serão na quantidade aí de 60 telefones, tá? Então, conforme a nossa letra A é o gabarito para essa questão 5, tá ok? Então, vamos lá. Questão 6 diz assim, numa floricultura, vamos ver só um pequeno errinho ali na palavrinha, foram vendidas em um dia a quantidade de 3 dúzias de margaridas, o dobro dessa quantidade de rosas e mais 2 dúzias de cravos. Quantas flores foram vendidas? Simples, né? Dá para você resolver com muita facilidade a nossa questão 6, né? De que maneira? Olha só, pelo enunciado ele vai dizer que foram vendidas 3 dúzias de margarida. Você sabe quanto que é uma dúzia? Olha só, uma dúzia equivale a 12, certo? Então, se foram 3 dúzias de margaridas, então vão ser 3 vezes 12. Ora, 3 vezes 12, ó, 3 vezes 10, 30. 3 vezes 2, 6. 30 mais 6, 36, ok? O que mais que ele diz? O dobro dessa quantidade de rosas. O dobro de quem? O dobro de 36. Então, você vai pegar, o dobro é a mesma coisa que 2 vezes algum valor. Como é o valor 36, então vai ser 2 vezes 36. Olha só, 2 vezes 30, 60. 2 vezes 6, 12. 12 mais 60 vai dar 72, ok? E de acordo com o enunciado, nós vamos ter mais 2 dúzias de cravos. Então, 2 dúzias de cravos. Então, 2 vezes 12. Uma dúzia equivale a 12. 2 vezes 12, 24. Então, ele quer saber o total de flores que foram vendidas nessa floricultura. Então, se é o total, você vai calcular aqui uma adição. Olha só, 6 mais 4 dá 10, mais 2 dá 12, vai 1. Olha só, 3 mais 7 dá 10, 12 com 1, 13. Então, o total de flores que foram vendidas vai estar aí na nossa letra D, 132. É o nosso gabarito aí para a nossa questão de número 6, tá? Tudo bem até aí? Simples, não é? Então, esses probleminhas, eles são bem comuns nessas provas e é bem simples a sua resolução. Basta você ter aí um pouquinho de conhecimento de multiplicação, de divisão, de subtração e, claro, a adição. Resumindo, as nossas 4 operações básicas, elas são fundamentais para você resolver essas questões, tá? Dê uma respiradinha aí, vamos para a nossa próxima questão, a nossa questão 7. Diz o seguinte, olha só, uma TV de 20 polegadas, você sabe quanto que é uma polegadas, né? Polegadas tem a ver com alguma parte do nosso corpo? Tem, né? Tem a ver com o nosso dedo aqui, ó, polegar. Era uma das maneiras de se fazer medidas no passado, né? Equivale à distância dessa articulação até a ponta do dedo. Em média, aí dá 2,5 centímetros, é uma polegada, tá bom? Antigamente se utilizava as medidas, né, das partes do corpo do rei, né? O pé, o braço, o palmo, né? Então, hoje não se utiliza com muita frequência, mas de vez em quando a gente vê as pessoas utilizando aí essas expressões, tá? Era uma das maneiras de se medir no passado. Então, voltemos à questão, diz, uma TV de 20 polegadas pode ser comprada em 10 pagamentos de R$ 66,39, ou em 5 pagamentos de R$ 104,47. Se for comprada em 5 vezes, a economia em relação ao valor final pago em 10 vezes será de... Então, de acordo com o enunciado, a questão traz aqui 2 situações. Uma TV pode ser comprada em 5 prestações ou em 10 prestações. De acordo com a questão, ele já está dizendo que se essa TV for comprada em 5 prestações, ela vai sair mais em conta. Então, ele quer saber qual é essa economia que a pessoa poderá fazer se efetuar essa compra em 5 parcelas. E aí, você saberia dizer? Simplesmente iremos fazer multiplicação, tá bom? E, claro, uma subtração no final. Então, vamos lá. Primeira situação que nós temos, a questão 7. Então, vamos lá. Se essa TV for vendida se ela for comprada em 10 parcelas, então vamos lá, nós vamos pegar aqui 10 vezes, cada parcela sairá R$ 66,39. Gente, uma dica aí para vocês, ó, multiplicar o número por 10 é andar a vírgula uma casa para a direita. Então, como eu tenho um número aqui, ó,
decimal, esse número ele não é um número natural. Por que que ele é um número decimal? Porque ele tem uma vírgula aqui na sua composição. Então, é bem simples quando a gente vai multiplicar o número desse por 10. Então, quando você for multiplicar o número decimal por 10, basta você andar a vírgula uma casa para a direita. Então, essa vírgula que está aqui entre o 6 e o 3, ela vai ficar agora entre o 3 e o 9. Então, vai ficar quanto? 663,90. Tudo bem? Se essa TV for comprada em 5 parcelas, cada parcela sairá a R$ 104, conforme é anunciado, e 47, né? E o que seria multiplicar por 5? Olha, multiplicar por 5 é multiplicar por 10 e dividir por 2. Creio que dá mais trabalho, então é melhor você fazer a continha de maneira básica, né? Então, você vai armar aqui, ó, 104,47, multiplica esse valor por 5, tá? Ao invés de nós multiplicarmos por 10, depois dividir por 2, então é melhor multiplicar logo por 5, tá? Então, veja, 5 vezes 7, você vai ter aqui 35. Coloca 5 e vai 3. 5 vezes 4, 20, com o 3 que foi lá, 23. Vai 2 aqui para cima do 4. 5 vezes 4, 20, com o 2 dá 22. Vai o 2 aqui para cima do 0. 5 vezes 0 dá 0, com o 2 que você subiu, 2. 5 vezes 1, 5, ok? Terminou por aqui? Não, olha só. Como você está multiplicando o número natural por um número decimal, você tem que compensar as casas decimais. Olha só, você tem aqui, ó, 2 casas após a vírgula, ou seja, 2 números após a vírgula. Então, aqui no resultado, você também precisa ter 2 números após a vírgula. Aonde é que a vírgula se encontra nesse número? Ela não aparece, mas ela fica implícita, que é depois do último algarismo. Então, ela está aqui depois do 5. Então, você vai andar, ó, 2 casas. Então, ela vai ficar entre o 2 e o 3, tá bom? Se aqui nós tivéssemos um outro número após a vírgula, você iria somar a quantidade de números que você tem aqui no primeiro fator com a quantidade de números decimais que você tem aqui no segundo fator. Então, como eu só tenho 2 números, então aqui eu vou ter 2 números após a vírgula. Então, veja só, se essa TV for comprada em 5 parcelas de R$ 104,47, ela vai sair para o consumidor com o valor de R$ 522,35. Bom, ele está querendo saber a diferença, né? Qual é a economia que a pessoa vai fazer se ela comprar em 5 parcelas? Então, você vai fazer uma subtração. Vamos fazer uma subtração aqui? Olha só, você completa aqui, ó. Como eu tenho um número após a vírgula, completa com 0. Por quê? Porque aqui eu tenho 2, tá? Fica mais fácil aí para você visualizar. Então, vamos lá. Não tem como eu tirar 5 de 0. Então, o que eu faço? Pede emprestado aqui o 9, aqui vai ficar 8, e aqui vai ficar, ó, 10. Então, 10 menos 5 dá 5. 8 menos 3 dá 5. 3 menos 2, aqui vai dar 1. 6 menos 2, aqui vai dar 4. 6 menos 5 vai dar 1. No caso da adição e da subtração, você não vai precisar contar a quantidade de casas decimais. Você simplesmente vai respeitar a posição dela. Então, vírgula embaixo de vírgula, ok? Então, o resultado aí é R$ 141,55, conforme está aí descrito na nossa letra B, tá bom? Então, não se preocupe que essa parte aqui de números decimais, nós teremos uma outra aula mais adiante, tá? Onde nós estaremos frisando com mais ênfase essa partezinha aí de multiplicação, ou divisão, ou adição, ou subtração de números decimais. Mas, já adiantando aí para vocês, eu creio que algumas coisas você já também tem conhecimento, tem informação, tá? Vamos para a nossa próxima questão? A questão 8 diz assim, ó. Clara, tem alguma Clara nos assistindo aí? Comprou 3 ingressos para o circo, né? E pagou um total de R$ 27, tá? Ela precisa cobrar o valor dos ingressos de 2 amigas que irão com ela ao circo. Qual o valor que ela deve cobrar de cada uma, né? Então, é uma questão aparentemente simples, mas se você não tiver cuidado, você acaba fazendo errado. Por quê? Porque aparece aí a palavra 2, que é em relação à quantidade de amigas. Então, aí você poderia ser tentado a achar que você vai pegar esse 27 e dividir por 2. Só que, na verdade, você tem que analisar o início.
Diz que Clara comprou 3 ingressos para o circo e pagou R$ 27. Então, significa dizer que Clara comprou um ingresso para ela e para mais 2 amigas, tá ok? O valor referente ao dela já está incluso nos 27, mas ainda não está incluso aí os valores que foram passados para ela das 2 amigas. Então, o que ele está querendo saber? Quanto que cada amiga de Clara deverá passar para ela? Então, simples, pessoal, ó. Você vai simplesmente aí pegar o valor 27 e dividir esse valor por 3, tá? Olha só, se você pegar o número 2, 2 é menor que o 3, então a opção que você tem é pegar o 27, não tem para onde correr. 27 dividido por 3, você vai pensar no número, que quando você multiplica por 3, você encontra exatamente 27. Saberia dizer que número é esse? Muito bem, você que disse aí o número 9, está correto. Olha só, 9 vezes 3, você vai obter 27. Menos 27, 0. Ou seja, cada amiga aí deverá passar para a Clara o valor de R$ 9, tá bom? Deu para entender aí, né, a questão? Questão de número 9 diz assim: num ponto turístico é oferecido passeio de balão aos visitantes. Em cada viagem, o balão leva 6 pessoas. Cada pessoa paga R$ 24,50 pelo passeio. Quantos reais ganharão o baloneiro se fizer 15 passeios com o balão lotado? Então, ele está querendo saber quanto que o dono do baloneiro aí vai ganhar se ele fizer aí 15 passeios, sendo que cada passeio estarão presentes 6 pessoas. Então, como que você irá desenvolver essa questão? Vamos colocar aqui no cantinho a questão de número 9. Vamos lá, pensa comigo. Questão de número 9. Vamos lá. Primeira coisa que você deve fazer, pense aí. Quantidade de passeios, 15. Cada passeio estarão presentes 6 pessoas. Então, primeira coisa que deve fazer vai ser, multiplicar 15 vezes 6 ou 6 vezes 15. A ordem dos fatores não altera o resultado. Então, vamos lá. 6 vezes 15, isso aqui é para eu calcular a quantidade de pessoas, né? Então, 6 vezes 5, nós vamos ter 30. Coloca 0 e vai 3. 6 vezes 1 dá 6, com mais 3, 9. Tá? Então, obtemos aí 90. Então, se ele fizer 15 passeios, em cada passeio for levado 6 pessoas nesse balão, o total, durante esse dia, ele vai levar aí 90 pessoas. Só que tem um detalhe, cada pessoa vai pagar R$ 24,50. Então, ele está querendo saber quanto que o baloneiro vai ganhar. Então, você vai pegar agora R$ 24,50. Observe, você tem o número decimal, 24,50, e multiplicar por 90. Olha só, apareceu ali um zero no segundo fator. O que é que você vai fazer? Você vai desprezar esse zero por enquanto. Não precisa fazer aquela multiplicação 0 vezes 0, 0 vezes 5, 0 vezes 4, 0 vezes 2. Não é necessário. Você simplesmente vai multiplicar o 9, tá? Então, 9 vezes 0, 0. 9 vezes 5, 45. Vai 4 para cá. 9 vezes 4. Olha só. O número que você multiplica aqui, 9 vezes 4 vai dar 54, certinho? Então, vamos lá. Não, melhor, 36, tá, gente? Vamos lá, 9 vezes 4, 36. 36 mais 4. 36 mais 4 vai dar 40. Bota 0 aqui e vai 4 novamente. 9 vezes 2, 18. 18 mais 4. Vamos lá, 18 mais 4, 22, tá? O que nós fizemos com aquele zero? Nós desprezamos ele, não foi? Então, você adiciona ele aqui novamente, Acrescentamos ele ali para não precisar fazer uma nova multiplicação. Então, eu simplesmente acrescentei ele ali. O que você vai fazer agora? Você vai ter que compensar as casas decimais. Então, olha só, como eu tenho 2 casas decimais aqui, e aqui no outro fator nós não temos nenhum, então, no total, nós vamos precisar ter 2 casas decimais. Então, essa vírgula vai ficar aqui depois do 5. Então, ao total, o baloneiro, ele vai arrecadar aí R$ 2.205, conforme o nosso gabarito aí, a nossa letra D. Muito fácil, né? Uma resolução desse tipo de problema. E chegamos, assim, à nossa última questão de hoje. Questão 10 diz assim: uma merendeira preparou 558 pães
que foram distribuídos igualmente em 18 cestas. Quantos pães foram colocados em cada cesta? Novamente, aí você vai efetuar uma divisão. Então, vamos colocar a questão 10 aqui para a gente finalizar. Então, veja só, a quantidade de pães, 558, tá? Ele diz que esses pães foram distribuídos em 18 cestas. Então, você vai pegar aqui e dividir 558 por 18, tá? Então, olha só, como lá no divisor nós temos dois algarismos, você vai precisar também de dois algarismos. Pega aqui 55. 55 é maior que 18. Pensa aí comigo, qual é o número que você multiplica por 18, que vai dar próximo de 55 ou exatamente 55? Será que existe esse número? Não vai dar um número exato. Então, esse número aqui nós vamos colocar 3. Vamos fazer a continha e vamos ver se vai dar certo. 3 vezes 8 dá 24, não é isso? Então, bota 4 aqui, isso, e vai 2, né? Então, 3 vezes 1 dá 3, com mais 2, 5. Olha só, deu próximo de 55. Então, 55 menos 54, 1 é o nosso resto. Tem um número para ser baixado. Esse número é o 8. Olha só, 18 dividido por 18. 1 vezes 8, 18, 18, menos 18, 0. A nossa divisão deu exata. O resultado aí é 31. Tá ok? É isso, gente. Por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido esses dois descritores. Façam novos exercícios aí. Eu tenho certeza que o livro didático de vocês trazem exercícios que envolvem problemas, níveis um pouco mais complexos, tá ok? Mas a ideia é essa, né? A Prova Brasil vai exigir de vocês isso, efetuar uma multiplicação, uma divisão, e então resolver questões com problemas desse tipo, tá bom? Então, com a aula de hoje, nossa 9ª aula, nós já trabalhamos aí 20 descritores, tá? Nós faltam em média 6 a 8 descritores, mais precisamente 6, porque o descritor 27 e 28 já trabalhamos em aulas anteriores. Então, contagem regressiva aí para o final desses descritores, e esperamos que você tenha entendido a nossa aula de hoje. Bom sábado a todos e até o nosso próximo encontro. Um abraço. A Prefeitura de Codó, juntamente com a Secretaria de Educação, juntos, estamos lançando o programa Aprender Mais Codó. O que é esse programa? É um programa de aula de reforço aos sábados, através de lives, onde os alunos de Codó terão tirado as suas dúvidas e melhorado o seu perfil educacional. E eu peço a você, aluno de Codó, participe. Será muito importante a sua participação nessas aulas de reforços. Buscando aperfeiçoar o processo ensino-aprendizagem em nossa cidade, a SEMECTI, através da sua diretoria de ensino, criou o projeto Aprender Mais Codó. Ele está voltado para os alunos de 5º ao 9º ano que estarão preparados para fazer a prova do SAEB ao final do ano. Nós, enquanto secretaria, incentivados e apoiados pelo poder público, que é através do nosso prefeito, Dr. José Francisco, iremos ofertar aulas aos sábados de português e matemática com professores efetivos da rede pública municipal, com o intuito de atingir a todos os alunos, tanto da cidade quanto do campo. E aqueles que não tiverem acesso à internet, através das lives que serão ministradas aos sábados, terão também acesso a todo o conteúdo através do nosso site, do nosso link. Não deixe de participar das nossas lives, das disciplinas de português e matemática. E você, aluno, que não tiver a oportunidade de assistir aos sábados, as aulas serão reprisadas através do canal 13 TV Liberdade. As aulas de reforço do projeto Aprender Mais Codó acontecerão todos os sábados, às 9 horas. E acontecerão através de 2 canais no YouTube. O canal Aprender Mais Codó 9º ano e o canal Aprender Mais Codó 5º ano. Então você, que é aluno do 5º ou 9º ano da Rede Pública Municipal de Codó, todo sábado tem um compromisso garantido com a Secretaria Municipal de Educação e com a sua escola, visto que sua participação e desempenho acarretará em pontuação em todas as disciplinas lá da sua escola, através do formulário de frequência que iremos disponibilizar todas as aulas no chat. Ah, e lembrando, toda a equipe da SEMECTI está empenhada em fazer com que o projeto aconteça da melhor forma possível. Então, enquanto você, aluno da Rede Pública Municipal, estiver assistindo às lives de reforço,
Todas as diretorias, coordenações e professores estarão aqui da SEMEC-T controlando, prestando suporte técnico a todos os professores que estarão lecionando aqui nesse estúdio e a você que está aí de casa. Então não perca nenhuma aula do projeto Aprender Mais Codó, porque em todas as aulas teremos premiações. Venha você também fazer parte dessa equipe que aprende mais a cada dia. E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta para mais uma de nossas aulas, né, de língua portuguesa. Nós só queremos deixar aqui, antes de iniciarmos a aula, deixarmos aqui um lembrete para vocês, né? Quando a frequência for colocada aqui abaixo no chat, vocês colocarem o nome de vocês apenas uma vez, tá bom? Às vezes a pessoa coloca o nome e pensa que não enviou, e aí o nome já foi, e coloca a assinatura, o mesmo nome, com o mesmo endereço, 2, 3 vezes, e aí o filtro aqui encontra, né? Então, coloque só uma vez, tá bom? Aí o seu nome já está colocadinho lá, beleza, você já está concorrendo ao sorteio, viu? Porque não adianta colocar 3 vezes, porque o nome vai ser retirado, tá bom? Então, faça isso, vamos ajudar aí para que fique mais fácil aqui o trabalho do pessoal aqui do Aprender Mais, tá bom? Nós vamos iniciar aqui nossa aula de hoje, né? Deixa eu só pegar aqui Pronto. Estamos aqui com a aparelhagem na mão para podermos começar a nossa aula de hoje. Beleza, nós vamos passar mais 2 descritores hoje, mais outras 2 formas de nós fazermos a abordagem da linguagem, né? Que a gente trabalhou 3 na aula passada, mas hoje a gente vai encerrar mais um tema, tá bom? Então, nesse nosso encerramento, que a gente vai estar fazendo dessa temática para começar outra, né? A gente já vai fazendo uma revisão com a quantidade maior de descritores. Mas por hoje eu queria pelo menos encerrar essa temática, que é a temática ainda voltada para a questão da leitura, né? Olha, na aula passada, nós estudamos aí esses 3 primeiros, o D1, o D3 e o D4, que era localizar uma informação explícita em um texto. O terceiro, D3, perdão, que é inferir o sentido de uma palavra ou expressão. E o D4, que foi inferir uma informação implícita no texto. Hoje, nós vamos estudar 2. É o D6, o descritor 6, que é aquela capacidade que vocês têm de identificar o tema de um texto. Identificar essa temática de um texto é quando você lê o texto e sabe qual é o assunto que o texto está falando, né? Às vezes você pode até ter um título já no texto, mas o importante é você saber do que ele está falando, certo? Grosso modo, é isso. É você conseguir pegar a essência do texto. O outro descritor, que é o D11, o descritor 11, nós vamos, mais uma vez, né, já numa revisão, nós já passamos esse descritor no passado e agora nós estamos reprisando ele, né, que seria, no caso, distinguir um fato da opinião relativa a esse fato. O fato é aquela coisa que aconteceu e a opinião é o que eu penso sobre aquilo que aconteceu, certo? Então, nós vamos estar dando uma passada de novo em outros textos, novos textos, todos eles obedecendo aí a nossa avaliação SAEB, tá bom? Então, nós ainda continuamos nessa maratona e nós vamos agora para frente, todo mundo aí, viu? Para que a gente possa fechar essa malha de descritores de hoje. Olha só, procedimento de leitura. A leitura é uma coisa que você faz no seu dia a dia. Ela já se tornou uma ferramenta de utilidade, né, isso para todas as pessoas. Não tem uma pessoa que hoje não necessite da leitura. Por mais que, às vezes, tem gente que não trabalhe diretamente com a leitura, né, mas ele precisa da leitura em determinado momento. Ele usa a leitura para tanto a leitura como a matemática, né, elas são sempre utilizadas, as duas, para determinados fins, ok? Então, nós vamos aí nessa nossa maratona, correndo aí, para que a gente possa bater a nossa meta. Lembrando que nós estamos nos aproximando do mês de novembro, que é o mês da nossa avaliação, e nesse mês nós estaremos fazendo a nossa avaliação SAEB, que é a avaliação que ficou conhecida, né, no passado como Provinha Brasil, e ela vai medir o seu grau de aprendizagem, de retenção de informações, não só conteúdos, né? Lembrando que nos últimos anos a gente não se preocupa tanto com o conteúdo, como com a habilidade que você tem de usar esse conteúdo a seu favor, tá bom? Porque a pessoa precisa ser formada filosoficamente, é isso?
se desenvolver para que ela possa viver em sociedade. E a leitura e as tecnologias da matemática servem para que cada pessoa tenha essa capacidade, essa habilidade de lidar no dia a dia. E a leitura você vê ela em todos os lugares. Às vezes você faz leitura do texto, você faz leitura de frases ou situações ali mesmo que estão até dentro da oralidade, né? A pessoa está conversando e você está entendendo, consegue captar ali quando tem... dependendo de como que a fala é feita, você consegue pegar ali, né? Se a pessoa está sendo irônica, se a pessoa está contando uma piada, se está brincando, e você já consegue captar isso no geral. Quando nós pensamos na língua portuguesa, na linguagem, aí surge um problema, né? Porque na linguagem escrita, perdão, quando você pega na linguagem escrita, você tem que saber ler com entonação, saber lidar com aquele texto, porque cada informação dessa aqui, ela é cobrada na prova, na avaliação lá, né? Que não é para ser encarada como uma avaliação do fim do mundo, né? Mas é a avaliação que vai te testar para saber se você adquiriu aquelas habilidades e se você tem competência dentro daquelas habilidades para responder corretamente. Então, esses descritores, eles estão nos incentivando, nos mostrando, apresentando para nós o melhor caminho que nós devemos tomar ou aprender, né, lá com as habilidades para podermos mostrar que nós sabemos, tá bom? Então, como eu sempre trago um texto para vocês, já falei, repito, que os textos são do mesmo modo que aparecem lá nas avaliações. Eu refaço a minha fala da última aula, né? A gente ficou entusiasmado para ver as notas da avaliação SEAMA, que foi aplicada no mês passado. E essa avaliação ela é muito parecida com a SAEB. Os textos são iguais, os textos são desse jeito aqui, ou maiores, viu? Então, não fique com preguiça de ler. Uma boa leitura, eu lembro que eu falei isso na primeira aula nossa aqui, no Aprender Mais. A boa leitura, ou para você melhorar na sua leitura, é preciso que você leia um texto por dia, procure sempre estar em contato com revistas em quadrinho, sei lá, tentando entender livros de poemas, procure ali um livro de crônicas, ou até mesmo o seu livro didático, que é o livro que você já tem em mãos, e vários outros que talvez você recebeu e ficou na sua casa, e releia esses textos. Quanto mais você lê, mais você tem a sua habilidade de leitura, ela se amplia, tá bom? Então, pensando nisso, nós vamos lá. Como nosso primeiro descritor é voltado para essa habilidade aqui de identificar o tema do texto, nós vamos, então, ler o texto como um todo e tentar entender qual é o assunto que o autor desse texto está falando. Vamos lá? Então, nós vamos começar a nossa leitura agora. Você acompanha comigo aí a leitura na tela e respeitando a pontuação, nós vamos ver a entonação da voz, para que o teu ouvido escute isso e você consiga, quando o ouvido, né, ele capta aquela informação do jeito que você escuta as pessoas falando, fica melhor para você identificar, né? Eu até falo isso para os alunos, sempre que vocês forem ler, leiam como se você estivesse conversando, porque se você não por problema na leitura, você deixa de pegar uma informação extremamente necessária, viu? Então vamos lá, vamos para o texto. Joga ele todo na tela aí para a gente. Beleza. Olha o título do texto. No circo. Domingo no circo. Vê que ele está exclamando, né? Domingo no circo. Não há nada mais divertido. Quando eu era criança, lembro que desde cedo eu já ficava esperando. O almoço parecia não chegar nunca. Lá pelas 3 da tarde, meu pai se levantava e dizia: bom, será que alguém quer dar um passeio? Era um sinal. Eu e minha irmã corríamos para tomar banho. Minha mãe nos vestia com as melhores roupas e lá íamos nós, contentes da vida. O meu número perfeito era o dos trapezistas. Eles voavam de um lado para o outro, parecendo pássaros, e o público todo ficava olhando aqui de baixo, de boca aberta. Quando o espetáculo terminava, ainda tinha a pipoca a caminho de casa. Chegávamos cansados, mas felizes. E, de noite, eu sonhava em voar naquele céu de lona. Muito bem. Voltando aqui para nós. Olha só. Então, como nós estamos procurando a temática do texto, né? E vocês olharam aí, claro, fazendo uma leitura, pausando aí estávamos
pausando nos pontos, pausando na vírgula, observando cada detalhe do texto, a entonação da voz, né? Como que seria realmente a conversa entre essas pessoas. Nós temos aí um texto de tipologia narrativa, né? Uma narrativa, alguém está contando uma história, e quando você escuta essa história, você vai tentar entender, né, no geral, do que ele está falando, né? Então, nós estamos procurando, nesse exato momento aí, voltando aqui, muito bem, identificar o tema desse texto, né? Aí, embora nós tenhamos aqui, ó, como eu disse, no circo, perceba que há uma diferença entre o que é a temática, né, e o que é o título. O título eu posso pegar um elemento do próprio texto e colocar ali em cima e dar o nome àquele texto, né, conforme eu almejo. Então, eu coloco ali aquele título. Mas o título não é necessariamente o assunto ou a temática do texto, né? Então, quando ele pergunta assim, qual é o assunto desse texto? O texto está falando sobre o quê? Né? Olha aqui. Quando a criança começou a falar, né, domingo no circo, quando ela falou isso, ela já estava dando a entender que ela iria falar sobre alguma coisa relacionada a isso, a uma diversão. Então, qual é o assunto? A letra A, né? E vocês que já viram aí a lâmina, o slide, já podem colocar embaixo aí, tá bom? A resposta. Se você está participando agora mesmo, online, aí, ao vivaço, coloque embaixo aí, se você vai de letra A, B, C ou D, tá bom? Então, olha como que aparece aí. A homenagem ao palhaço Piolim, o texto está falando disso, apareceu o nome desse personagem na história, são para esses detalhes que vocês têm que se atentar. A letra B, a vida dos povos viajantes, em algum momento, o texto apresentou esse assunto, que falava sobre alguém que viajava, ou coisa desse sentido. Letra C, as características do circo, e aí? Tem alguma coisa a ver com circo? A letra D, as habilidades dos artistas de circo. E aí? Será que ele falou apenas das habilidades do circo? Você vai de letra A, B, C ou D? Vamos ver qual será a nossa resposta correta. Olha aí, ó, as características do circo. Porque o texto, veja que o texto ele apresentou, desde o início, né, já na abertura dele, falou que era para um circo que eles iriam, o pai e as crianças. E depois vai falar que ele vai descrever os números, vai falar que o trapezista voava, né, pelo céu de lona, e que à noite ele sonhava com aquilo ali, né, a personagem contando a história. Então, o assunto desse texto são as características do circo, viu aí? Conseguiu pegar, entender o assunto ou a temática dentro desse texto. Veja que você precisa ler o texto todo e entender ele não como partes separadas, mas como um bloco todo. Ele falou disso aqui, são dessas características principais. Vamos lá? Muito bem. O próximo texto, lembrando que nós estamos ainda dentro daquelas características que nós falamos. Estamos tentando buscar o assunto principal do texto, aquele assunto que é o ponto central do texto, por assim dizer, é o pensamento geral, é aquilo que está dentro do texto, você pode ler e dizer, o texto falou sobre isso. Né? Vamos aí para a lâmina. Já pensou que legal se chocolate nascesse em árvore? Cortou aqui um pouco o símbolo para mim. Tem como diminuir? Bota lá mesmo um pouco mais reduzido. Isso. E é quase isso que acontece. O doce não brota na natureza, mas só existe por causa do cacau. Uma fruta que se desenvolve muito bem em lugares quentes e úmidos. Por isso, ela é típica das Américas Central e do Sul. A árvore do cacau, o cacaueiro, chega a medir cerca de 5 metros de altura e costuma viver até 100 anos. No Brasil, há plantações na Bahia e na Amazônia. Geralmente, é plantada no meio de outras árvores, pois não gosta de sol forte nem de vento. O legal é que, na Bahia, uma vasta área da Mata Atlântica foi preservada com o cultivo do cacau.
como ele gosta de ficar embaixo das árvores maiores, os produtores deixaram a mata quase intacta, dando a ela a função de proteger os cacaueiros, né? Então, nós estamos procurando aí a temática, não é isso? A nossa leitura foi toda baseada em uma planta, tem aí toda aquela questão envolvendo o chocolate, que é algo que a gente conhece aqui, mas poucas pessoas conhecem o cacaueiro. O cacaueiro é uma árvore que não fica muito grande, né? É uma árvore de porte médio, e essa árvore, ela põe um fruto, né, meio comprido, e é desse fruto que é extraído, então, da semente dele, torrada para fazer o chocolate, né? Ele está dando todas essas informações aí, falou o lugar onde ele está, mas o que ele quer saber mesmo é qual é o assunto desse texto, do que é que o autor desse texto está falando, o que é que ele está comunicando, qual é o ponto central da fala dele nesse texto. A letra A seria preservação da natureza. Olha, até que ele falou dessa preservação da natureza, né? Quando ele disse que parte da Mata Atlântica ficou ali preservada, dada a questão de que dentro por baixo da mata estão as plantações de cacau na Bahia. Ele deixou bem claro isso, que é somente em um estado brasileiro. E a Mata Atlântica, como vocês sabem, tem um conhecimento geográfico mínimo para a gente saber disso. A Mata Atlântica ela é aquela mata que circula todo o litoral brasileiro, certo? Que é diferente da Mata Amazônica, que é no estado do Amazonas, Pará, se não me foge a memória, né? O Acre, o Amapá, eles estão todos naquela região ali, Roraima, parece também. Essa região toda, ela é a Mata Amazônica, né? Inclusive, fora do Brasil, ela ainda tem a extensão dela. É uma das maiores florestas do mundo. Na região tropical, eu creio que é a maior. Mas do mundo, comparando com as outras, né, com a floresta boreal e tantas outras, ela é uma das maiores. Então, ele falou da preservação da natureza, de certa forma, sim. A letra B, as árvores da Mata Atlântica, ele falou também disso no texto, ele falou das árvores da Mata Atlântica. Agora, só que a preocupação que nós temos que ter é como que ele falou disso, qual foi a informação que ele trouxe. Ele apresentou a informação da Mata Atlântica como sendo a temática. O assunto desse texto todo foi o cacaueiro, e nós falamos muito nele, né? Ele é dele que sai o chocolate, ele é plantado em lugar tal, ele não gosta disso, ele não gosta daquilo. Letra D, o chocolate. O assunto do texto foi o chocolate. E aí, você pode tirar suas conclusões e colocar sua resposta aí embaixo, tá bom? Então, quando você fizer isso, aí a gente vai agora para a resposta certa para você ver qual é a temática. Lembrando que todas essas alternativas agora, né, nós estamos procurando dentro desse descritor, aquele que contempla o descritor que nós estamos trabalhando, que é encontrar a temática do texto, tá bom? Então, na letra A, eu quero repetir, né? Falou da preservação da natureza no texto? Sim, falou. Mas não é isso que vai dizer que aquilo ali é o tema. Falou das árvores da Mata Atlântica? Sim, ele falou. Mas será que é o tema? Ele falou do cacaueiro? Sim, falou. Falou do chocolate? Também. E aí? Qual é a resposta? Letra C. Letra C de casa. Por que é a letra C de casa? Eu vou voltar para o texto aqui para vocês verem. Ó. Apesar de que no começo, na primeira linha, ele já falou que o chocolate ele não nasce em árvores e coisas assim, né? E que isso parece acontecer, a palavra chocolate está ali, mas a temática todinha do texto vai ser falar do cacaueiro, que é da onde sai o chocolate, onde é que ele é plantado, qual é o melhor lugar que ele sobrevive, e em que regiões é melhor, que foi por causa da plantação de cacau na Bahia, que a Mata Atlântica foi preservada. Você vê que lá, quando ele bota a questão, ele apresenta todos os vários elementos que ele usou no texto, com a intenção de te confundir, e você tem que saber ler o texto todo e pegar para você ali apenas a temática do texto. Vai servir muito para vocês, muito, muito mesmo, viu? Muito bem, marcamos aí. Olha só, mais um, hein? Viagem à Lua. Viagem à Lua no mundo da Lua. Vamos para o texto. Dá para ampliar ele aí? Joga ele tudo na tela? Muito bem.
O século XX entrou para a história como o século em que o homem saiu da Terra e alcançou o espaço. Antes disso, o homem nunca tinha pensado em ir tão longe. No dia 16 de julho de 1969, a primeira espaçonave tripulada saiu da Terra a caminho da Lua. Depois desse evento, a forma de o homem entender o mundo e tudo que o cerca nunca mais foi a mesma. O nome da espaçonave era Apollo 11 e alcançou a órbita terrestre após 11 minutos de seu lançamento. A chegada ao destino aconteceu 4 dias depois e Neil Armstrong foi o primeiro ser humano a ter essa experiência. Deve ter sido incrível. Olha só, né? Ele está apresentando aí uma história, um relato, né? Um relato do que aconteceu aí na década de 1960, no que ficou chamado de corrida espacial. Ele está apresentando também elementos aí voltados para a questão do homem quebrando limites, saindo aqui da posição onde ele está na Terra e chegando até mesmo ao espaço, e do espaço indo um pouco mais longe, chegando à Lua. E dentro desse texto, dessa construção textual, ele vai querer saber também qual é a temática do texto, qual é o assunto desse texto, sobre o que é que ele está falando. O texto está falando, no geral, sobre o quê? Nós precisamos entender que o texto, no geral, ele apresenta um assunto, e esse assunto, ele é o centro daquelas palavras que estão ali. Então, ele pode querer usar qualquer coisa. O descritor lá da prova, da avaliação, vai querer usar qualquer outro distrator, né, que tem o descritor e o distrator. Ele vai usar tanto um quanto o outro para tentar desviar a tua atenção da resposta certa, né? Para saber se você realmente pegou aí a informação, se você consegue desenvolver bem e com riqueza de captação a informação que você aprendeu, né? Que é saber extrair a temática do texto. Então, o assunto desse texto olha a letra A. A chegada do homem à Lua, ele tratou sobre isso, sobre a chegada do homem à Lua. A letra B, a importância do século XX, foi sobre isso que ele tratou, a importância do século XX. Olha, ele trabalhou essas duas coisas aí também. Ele falou sobre a chegada do homem à Lua, falou sobre a importância do século XX, né? O século XX, que foi o século passado, foi muito importante, houve euforia, né? Essa corrida espacial aconteceu no século XX. A letra C, a velocidade atingida pela Apollo 11, ele falou também disso no texto? Falou. Agora, é diferente você ter essa expressão no texto, algo que apareceu no texto, é totalmente diferente de você pegar o que o texto está dizendo. Existem informações que estão no texto, e ele vai pegar essa informação e botar ela como uma das alternativas para te confundir, para você não olhar para o foco do texto, desviar a atenção e marcar a errada. Mas claro que você vai marcar a certa, né? A letra D, a vida do astronauta Neil Armstrong. Outra coisa, o nome do Neil apareceu lá. Sim, apareceu. Só que é dele que o texto está falando. No geral, esse texto está apontando para esse moço. Será que é ele? Olha, vamos prestar atenção. Então, vamos lá. Você vai de letra A, você vai de letra B, de letra C ou letra D. Qual é a temática do nosso texto que falou aí sobre viagem à Lua no mundo da Lua? E aí, qual seria a sua resposta? Vamos lá. Olha aí a letra A. O texto está apontando exatamente para a chegada do homem à Lua, beleza? Então, nós temos aí o descritor que te explica, te ensina, te apresenta, aponta para você como você deve entender, pegar o tema central de um texto, qual é o assunto principal desse texto, tá bom? Muito bem, nós ainda continuamos dentro dos procedimentos de leitura, só que nós acabamos de encerrar com o descritor 6, que fala sobre identificar o tema de um texto, né? Ou identificar o assunto que aquele texto está tratando. Mesmo que ele não dê um título lá em cima, mas pela leitura que você faz, você consegue encontrar o assunto daquele texto, tá bom? E agora nós vamos para qual descritor? O descritor 11, que é o que ensina a distinguir um fato da opinião relativa a esse fato. Então, o fato,
é aquela coisa que aconteceu, é aquele negócio que você viu ali. Agora, qual é a sua opinião com relação a isso, né? Imaginemos aí que, vamos pensar um fato curioso aí, entre vocês e os amigos, coleguinhas de vocês. Chegando de manhã ou à tarde, quem estuda pela tarde, mas você chegando na escola, no horário da entrada, todo mundo entra de farda, né? A farda, às vezes, ela tem a coloração branca com a tarjazinha preta e vermelha, que são as cores da bandeira da nossa cidade. E aí alguém chega com a roupa toda amarela, certo? E consegue entrar. E, por incrível que pareça, ali passa despercebido pelo pessoal ali da vigilância, né? Da gestão, e vai para a sala de aula. E aí fica todo mundo olhando para aquela pessoa que está com a roupa toda, vamos imaginar, bem amarela mesmo, bem amarela, a cor da bandeira, aquela parte de amarela da bandeira do Brasil. E fica todo mundo olhando. Bem, isso aí é um fato que aconteceu. Trabalhamos com essa possibilidade. O fato aconteceu. Todo mundo viu aquela pessoa entrando. Agora, o que é que você acha? Aí você vai ver um mundo de opiniões. Alguém vai dizer, minha opinião é que talvez a farda dele esteja suja. Por isso ele veio com essa roupa. Outra pessoa diz, a minha opinião é que ele não deveria entrar na escola, porque a roupa dele não é farda. Aí você vai ver as pessoas dando várias opiniões. E o que é o fato? O fato que aconteceu é que uma criança veio com a roupa diferente para a escola. Agora, o que nós achamos daquela ação, o que acontece com aquela ação, aí é totalmente diferente, né? Totalmente diferente. Então, o descritor 11, ele vai dizer que nós vamos distinguir, diferenciar. Você consegue diferenciar o que é um fato e o que é uma opinião? O fato é aquilo que aconteceu. A opinião é aquilo que eu penso, o que eu acho sobre aquele fato, né? Então, nós vamos agora para algumas leituras, né? Pulando mais algumas etapas por nós aqui do Aprender Mais. Não paramos nunca, tá bom? Isso tudo para que vocês atinjam o sucesso. É isso aí, vamos lá, vamos lá. Tem que bater a meta. Vamos lá, nós temos aí um poema da Rosiana Murray, e ele diz assim: tem gente que não tem casa, mora ao léu debaixo da ponte. No céu, a lua espia. Esse monte de gente na rua, como se fosse papel. Gente tem que ter onde morar. Um canto, um quarto, uma cama. Para no fim do dia, guardar o seu corpo cansado. Com carinho, com cuidado. Que o corpo é a casa dos pensamentos. A Rosiana Murray, ela expressou esse poema, né? E nós estamos vendo aí que existe um fato por trás desse poema, né? No caso, a pergunta vai dizer assim, ó, o poema denuncia um fato que é um grave problema social. Que fato é esse? Calma. Se a questão está pedindo um fato, ela não está pedindo a opinião, tá bom? Então, vamos prestar bem atenção. Existe um fato que esse pequeno texto está apresentando, e esse fato ele é muito importante na sociedade atual, ele é tema de muitas discussões, e a letra A diz o seguinte: a letra A, pessoas que não cuidam direito do corpo. Ele falou de pessoas no texto e falou de corpo também, mas está relacionado a... esse o fato, esse fato é aquela coisa que está acontecendo. É esse o fato que está acontecendo? Como é que eu posso pensar aqui para ficar mais claro para vocês? Esse seria o acontecimento do texto. Seria, então, pessoas que não cuidam direito do corpo, né? Letra B. Vai colocando aí. Quem vai tendo a opinião de qual letra, né? Bota a sua opinião aí. Se é letra A, B, C ou D. Tem gente que não descansa à noite. Ele falou da noite, falou de descanso, sim, mas é o fato do texto? Algo que nós temos que ver. Letra C. Muita gente passa a noite espiando a lua e não dorme direito. Foi esse? O fato foi esse? O fato, ou seja, a coisa que aconteceu no texto foi essa? Letra D. A falta de habitação digna para muita gente. Olha, apesar de que às vezes a gente não reflete bem profundamente sobre essas questões, mas o texto todo está tratando isso. Quer ver? Olha só. Tem gente que não tem casa. Olha aí, ó. A pessoa não tem casa para morar, né? Mora ao léu debaixo da ponte. Olha onde que a pessoa mora, debaixo da ponte. No céu, a lua espia, né? Ou então,
se você inverter, porque tá o poema aí, ele tá para dar o efeito, né, até mesmo da entonação de voz, ele quebra a ordem lógica da fala, né? Mas o período seria assim, ó, a lua espia no céu, né? Ou seja, a pessoa fica olhando para a lua no céu porque ele não tem um teto, certo? Esse monte de gente na rua, como se fosse papel, tá vendo? Então, há muitas pessoas que moram ali na rua. Gente tem que ter onde morar, tá vendo? A temática é o tempo todo essa. Um canto, um quarto, uma cama, para no fim do dia guardar o seu corpo cansado, com carinho, com cuidado. Que o corpo é a casa dos pensamentos. Olha aqui. Então, ele falou que a letra A, pessoas que não cuidam direito do corpo. Tem gente que não descansa à noite, a letra B. Letra C, muita gente passa a noite espiando a lua e não dorme direito, tá vendo? Apesar de que ele pega elementos lá, mas ele quer que você saiba dizer o que é que o texto está dizendo, que fato é que está ali. Qual é a coisa que é verdade nesse texto? E, por fim, a letra D, a falta de habitação digna. Como ele falou no enunciado, dizendo assim, ó, o poema denuncia. Se o poema está denunciando, ele está falando uma coisa que é muito grave na nossa sociedade. O que seria isso? Um problema social, certo? Qual é o problema social aí? A falta de habitação, né? Olha aí, ó. Resposta certa seria a letra D de dado, que é a falta de habitação. É o maior problema que o texto apresenta, e é o fato nesse texto, tá vendo? Então, não é uma opinião, é um fato que o texto está apresentando. Então, nós temos que aprender a diferenciar o fato da opinião, beleza? Vamos para mais uma questão. Olha aí, o título do texto é Pé da letra. Oi, gente. Meu nome é Alessandra, Lelé, para os íntimos. Eu gostaria que o meu apelido fosse Sandra ou Leca, mas a turma prefere Lelé. Acho que é por causa de uma mania que eu tenho de levar tudo ao pé da letra. No meu quarto tem um A enorme, né? Você já está entendendo por que é ao pé da letra, né? Porque tem uma letra A que ela fez lá de papel, não sei. Enorme, desenhado na parede. Tá lá, um desenho, sabe se é pintou lá alguma coisa. Com pezinhos e tudo. E é aos pés dele que eu coloco todas as minhas ideias e problemas, escritos em minúsculos bilhetinhos. No fim do dia, minha mãe joga tudo fora. Ela vive reclamando. Seu quarto é um depósito de lixo. Meu pai acha que levar tudo ao pé da letra é uma grande bobagem. Mas eu não dou um braço a torcer. Já imaginaram que feia eu iria ficar com o braço torcido? Fora a dor, claro. E falando no meu pai, daqui a pouco ele entra no meu quarto e se me encontra escrevendo, em vez de estudar, entro numa fria. Acho que vou até me prevenir, colocando uma malha. Basta ficar frio para eu me resfriar. Então, até já. Olha, uma coisa que é bem interessante nesse texto são os zigue-zagues de semântica, né? Ou seja, cada palavra que a criança que está escrevendo usa, ela usa uma palavra num outro sentido, né? Ela pega a mesma palavra e usa no sentido. E lembrando que como nós estamos tratando sobre qual é o fato ou opinião, né? Nós não podemos nos desviar para isso. Mas veja que sempre que ela diz que leva ao pé da letra, né? Ela diz que tem uma letra grande no quarto. Mas quando ela fala em levar ao pé da letra, a gente entende que essa expressão seria no sentido figurado, né? Mas ela tem realmente uma letra que ela joga as coisas lá no pé da letra. E é interessante a gente saber disso. Que quando você fala para alguém assim, não leva tudo ao pé da letra, você está dizendo para a pessoa, mais ou menos assim, deixa de ser chato, né? Leve as coisas mais na brincadeira. Quando diz assim, que não dá o braço a torcer, é o sentido figurado também, né? Ninguém fica dando o braço para alguém torcer. Dar o braço a torcer significa que a pessoa ali, ela se rende a alguma discussão, alguma coisa. E tem gente que nunca se rende, que nunca dá o braço a torcer, né? Que ele nunca fica por baixo. E também falou também que se o pai dela encontrasse ela ia entrar numa fria. E aí ela já levou para o sentido real, né? Que fria, o tempo frio, dá resfriado, viu? Vai fazendo um zigue-zague com os sentidos das palavras. E é interessante, é engraçado esse texto. Porém, nós temos que entender que aqui ele vai pedir para você buscar, olha só, a frase que mostra uma opinião então, não desvie sua atenção para essas coisas, para a semântica do texto, mas foca diretamente no que é a opinião, né?
Então, a frase mostra a opinião é, letra A, eu gostaria que o meu apelido fosse Sandra ou Leca, mas a turma prefere Lelé. No segundo parágrafo. Letra B, coloco todas as minhas ideias e problemas escritos em minúsculos bilhetes ou bilhetinhos. Segundo parágrafo. Isso aqui é a opinião dela, foi a opinião que ela deu. No fim do dia, minha mãe joga tudo fora. Parágrafo 3. É essa a opinião dela. E o D. Mas eu não dou o braço a torcer. Olha aí. Isso aqui é uma opinião. A pessoa está dando uma opinião, ou então a pessoa está afirmando alguma coisa, né? Então, letra A, B, C ou D. Qual seria a alternativa correta? Olha o que apresenta para nós aí, o descritor correto aí, né? Eu gostaria que o meu apelido fosse Sandra Leca. Por que isso? Ela disse qual era o nome dela, disse que o apelido dela é Lelé, porém ela gostaria, se ela gostaria, é a opinião dela, né? É como a pessoa chegar para você, vamos lá, vestido numa roupa, a pessoa chegou com a roupa azul, aí você diz assim, rapaz, hoje não está muito bom para vestir azul, não. Se eu fosse você, eu vestiria, sei lá, cinza, né? Ou seja, isso é uma opinião. Você viu ali que a pessoa chegou, o fato que aconteceu é aquele, mas você tem uma opinião sobre aquilo ali, beleza? Vamos para frente. Mais um texto aí. Joga esse texto todo na tela para mim, por favor. Muito bem. Minha visão da África. Um dia minha mãe foi me buscar na escola. Ela fez uma cara séria e disse que a gente precisava conversar. Filha, eu fui convidada para trabalhar na Embaixada Brasileira em Angola e vou ter que morar lá por pelo menos um ano. Como eu não sou muito boa de geografia, tive que perguntar, onde fica Angola? Na África, Bia. Aí a coisa engrossou. Já estava quase decidida a ir com minha mãe, mas para a África era um pouco radical demais. Você está brincando, né, mãe? Está querendo me levar para o meio da selva com um monte de leões e elefantes? Minha mãe respondeu séria. Essa é uma visão errada da África. Lá existem leões e elefantes, mas eles estão em reservas. Além disso, também existem muitas cidades grandes como as nossas, tá bom? Volta aqui para mim. Olha aqui. Então, de acordo com esse texto, na opinião de Bia, a África, olha aqui, nós vamos agora entrar dentro da opinião da Bia, e ela está dizendo que a África é uma selva cheia de animais. Letra B. Mantém uma embaixada brasileira. Letra C. Possui muitas cidades grandes. Letra D. Possui reservas para animais. Qual foi a opinião da Bia por não conhecer a Angola? E a mãe dela falou assim, que era na África. Quando ela ouviu a palavra África, né? E a África geralmente está muito associada à questão de animais, né? Animais de grande porte, como elefantes, os leões, a chita, os leopardos. Então, para a mente da criança, que conhece a África mais por essa questão das reservas, né? Já imagina que o país inteiro é uma grande reserva. É como algumas pessoas aqui do Brasil, que quando ouvem falar da Amazônia, já pensam logo que, por ser a Amazônia, só tem mata grande, muitos animais e tal. Quando, na verdade, a Amazônia, lá no estado do Amazonas, né, você tem uma das grandes cidades que são um dos maiores polos industriais do Brasil. Né? Lá existem vários polos industriais. O polo industrial de Manaus, que eu acredito que é o mais conhecido. Né? Pode até que tenha outros lá, mas esse aí é o que a gente mais ouve falar. Então, de acordo com esse texto, a opinião dela é que a África é uma selva cheia de animais. Letra B. Mantém uma embaixada brasileira. Possui muitas cidades grandes. Possui reservas para os animais. Olha, o autor da questão, seja avaliação SAEB ou CEMA, mas agora nos preparando para a SAEB, principalmente, ele vai pegar elementos que estão lá no texto, algumas coisas, algumas frases que estão dentro do texto, e vai misturar lá nas questões para você não entender. Mas se você souber que aqui, quando ele perguntar qual é a opinião, né, da pessoa lá do texto, você vai matar a charada logo. Olha, a opinião é aquilo que a pessoa acha sobre alguma coisa. Então, a resposta seria a letra A, de avião. Porque, na opinião da Bia, a África é
uma selva cheia de animais. Lembra da discussão dela com a mãe dela? Que ela disse que nem queria ir com a mãe dela, porque ela achava, e a mãe dela teve que explicar que lá também tem cidades, que tem organização urbana, né? E os animais estão numa organização na área de reservas, enfim. A opinião dela é que a África era um lugar que só tinha animal. Muito bem. Gente, nós chegamos aqui naquela parte que eu já tinha falado para vocês. Eu trouxe esse exemplo aqui na aula passada e eu vou apresentar ele agora de novo, que é a questão do gabarito. Olhem só para o gabarito. Ó. Questão 1, letra A, B, C, D. Questão 2, A, B, C, D. Questão 3, A, B, C, D. Não é isso? Aí, nessa questão, eu botei só até a terceira questão, mas vocês sabem que vai ser muito mais, né? Passa de 20 questões de português e mais de 20 questões de matemática na avaliação SAEB, tá bom? São muitas questões. Vocês vão ter um tempo aí de também mais de 2 horas, ou 2 horas, às vezes 2 horas e meia, para responder a todas essas questões. Mas você tem que chegar, ler a questão e matar a charada lá dentro da questão, para que você possa, né, dentro de um tempo hábil, ou seja, não perder tempo com questões que você não vai fazer. Você precisa saber marcar o gabarito direitinho. E eu coloquei esse gabarito aí, e na aula passada também, eu coloquei o gabarito, né? Eu peguei o gabarito e marquei para vocês verem, um por um. Fiz de forma errada aqui também no quadro, né? Para vocês verem que não pode fazer daquele jeito, e somente do jeito correto. E a gente, estou trazendo de novo aí para vocês. Olhem de novo aí, ó. Letra A, B, C, D, marca apenas uma. Se eu marcar 2 na linha, aí já vai estar errado, né? E eu quero trazer para vocês aqui o exemplo aqui que a gente vai fazer, né? Então, de todas as nossas questões aí que eu coloquei, né? Você está aí, ó, no quadro. Você está vendo, nesse caso aí, né? Eu estou apontando para cá, mas está aqui para você, né? Para mim é porque está aqui para o outro lado. Aí você está vendo aqui, a primeira questão, a letra C. Aí eu vou colocar aqui, ó. Primeira questão, você tem o A, o B, o C e o D, né? Como ela vai ter uma bolinha assim, ó. Tá bom? A segunda questão, a mesma coisa. Olha. Muito bem. Olha que beleza. Como nós fomos até a sexta, né? Eu vou colocar aqui, até a sexta. Terceira, quarta, quinta, sexta. Vamos lá. Olha aqui que maravilha. Tem pessoas que têm dificuldade na hora de marcar o gabarito e, por consequência disso, a pessoa, às vezes, também, né, a prova já está um pouco enfadonha, por consequência do tempo, o gabarito já vai ficando assim meio, né, cansativo e a pessoa termina se estressando e marcando de forma errada. Olha, agora, olha para cá. Olha a quantidade olha a quantidade de letrinhas e quadrinhos e círculozinhos que você vai ter aqui e que lá no seu gabarito vai estar do mesmo jeito, tá bom? Só que com muito mais, viu? Muito mais do que isso aqui. Além disso aqui, às vezes vem gabarito também perguntando sobre questões sociais, né, ou socioeconômicas, e você ainda tem que responder. Agora, olha para cá. Quando você olha aqui essa quantidade de letras e você está vendo ali, olha aqui esse lado aqui. Pronto. Aqui, na primeira questão, olha só. Você tem aí a primeira questão, letra C, não é isso? Como é que eu marco, então, esse gabarito? Eu vou com cuidado. Primeira questão está aqui. Eu tenho que entender que eu tenho que olhar somente nesse sentido aqui. Tá bom? Porque tem gente que dá que a primeira questão é letra C. Aí ele pensa que a primeira, aí ele vai marcando fora de ordem, né? A primeira não é assim, ela é assim. Então, a primeira, você marcou aí, ó, letra A, B, C ou D. Olha lá na primeira, qual foi que você marcou? Você vai pintar o quadrinho todo desse jeito aqui, ó. Olha só, não pode deixar espaço em branco, tem que pintar tudo. Olha só que beleza. Tá vendo? Olha aí como no quadro para vocês aqui, ó, como ficou bem escurinho, bem tingido, tá bom? Não pode deixar aqui a questão ou marcação X, né? Como eu mostrei na outra vez lá, você botava aqui a primeira questão, né? Tá o A,
Aqui o B, o C e o D. Aí tem gente que vem, olha para cá, aí quer marcar assim, letra B, marca um X. Não pode marcar X. E também, vou marcar um Czinho de certo. Não pode fazer isso. Ou então marcar duas questões aqui, marca essa, aí depois vem aqui, marca essa, aí quando descobre que errou, aí diz, professor, posso passar o corretivo? Não pode. Tem que prestar bastante atenção e ir colocando aqui na ordem. Volta o slide para mim aí. A segunda questão, olha lá. Ó. Essa ordem aí que nós estamos vendo aqui, né? Essa ordem aí, que está aqui atrás. Pronto. Essa ordem aí é a ordem das questões que nós acabamos de responder. Nós acabamos de responder, a primeira questão foi a letra C. A segunda questão, tá aí, ó, foi a letra C também, ó, tá vendo? Então vamos marcar lá. Segunda, bem com bastante calma. Segunda questão, letra C. Aí você vem aqui, ó. Segunda questão, letra C. Tá vendo, ó? No gabarito. Olha aqui, que beleza. Tá vendo, ó? Que maravilha. Você marcando aí no gabarito a letrinha certa, a letra C. Tá certo? Então não se preocupe não que não tem esse negócio de professor, mas C, C e C tem que ser tudo C. Se todas as respostas estiverem na letra C, você pode marcar C na primeira, na segunda, na terceira. Não se preocupe com isso. A terceira questão está aí no quadro. Letra A. Vamos lá. Terceira questão. Eu vou procurar, no caso, eu estou de frente para a prova, né? Da esquerda para a direita, tá bom? Então, qual é a minha questão aí? Terceira questão. Letra A de avião. Então, vamos marcar aí, ó. Letra A de avião. Olha só como ficou aí, bem escurinho, tá vendo? Ó? Primeira questão, C. Segunda questão, C. Terceira questão, A. A quarta questão, letra D. Olha aqui, ó. Quarta questão, A, B, C ou D. Vamos marcar aqui, do jeito que a gente corrigiu aí, nos textos, do jeito que a gente leu, aí encontrou, né? Tanto a temática da leitura, como também encontramos aí como a gente trabalhou procurando a opinião e o fato, né? A quinta questão, olha aqui, ó. Quinta questão, letra A, B, C ou D. Olha o que ele está dizendo lá, letra A, ó. Vou marcar aqui de novo, letra A. Ó. Tá vendo? Que maravilha. Olha só que beleza. E por fim, gente, a sexta questão, que foi, tá lá, letra A também, ó. Olha aqui, ó. Beleza pura. Olha aí. Tá vendo? A letra toda cobertinha, não deu para ver. É desse jeito aqui que você tem que marcar lá. Viu? É desse jeito que você tem que marcar lá no dia que você estiver fazendo a prova para passar para o gabarito, né? Porque lá na prova, quando você for marcar, você tem lá a primeira questão, né? Aí vai estar escrito lá, né? No caso, vai estar escrito lá e você vai ter letra A, letra B, letra C, letra D. Aqui na frente, né? Você tem as perguntas. Tá lá, né? Vou só colocar a mesma palavra aqui. Não, vou colocar assim. Errado. Errado. Certo. Errado. Então, como na questão, você nunca vai ter, não vai aparecer essa palavra aqui lá não, viu, gente? Estou botando isso aqui só para vocês terem uma ideia de como é que a gente marca. Então, geralmente, quando você lê a questão, como a gente leu no quadro agora há pouco, quando você lê a questão errada, você não marca. Aí você lê a outra questão errada, não marca. Aí você vai ler a certa, ó. Lê a certa, né? Letra C. A letra D também está errada, você não marca. Aí você vai dizer, primeira questão é a letra C. Vou transferir para o gabarito. Primeira questão, letra C. Tá vendo como é? É mais ou menos assim. É mais ou menos assim, não. É assim que você tem que marcar corretamente lá no dia da nossa avaliação, tá bom? Então, nós vamos ficando por aqui com a nossa aula, né? Aqui, o projeto Aprender Mais aqui é crescendo todo o tempo, né? Vão compartilhando aí esses vídeos, mandando o link para os seus colegas. Vocês da Zona Rural, estudem, deem uma revisada, olhem de novo. O pessoal da Zona Urbana, a mesma coisa. Nós estamos crescendo. Nossa meta é alcançar lá nossa nota máxima no IDEB, viu? Estamos crescendo. Aqui conosco é aprendendo continuamente.
Também não se esqueçam de colocar o nome de vocês aí embaixo, viu, gente? Na lista aí, tá bom? E só uma vez, não botem mais de uma vez, não. Só uma vez tá bom, viu? A gente vai fazer o sorteio agora? Ao vivaço, rapaz, que negócio. Produção. Produção, vamos lá, produção. Rapaz, a produção aqui é pesada, viu? Literalmente, né? Literalmente e figurativamente. Produção pesada, vamos lá. Pronto? Os dois nomes vão sair automaticamente aí? Os dois? Pronto, olha aí, gente, olha. Laís Cauane Ferreira Silva Amaral Assis, Escola Municipal Ambrósio Machado Reis. Pronto, aí, ó. Ganhou um prêmiozão aqui do Aprender Mais, ó. Aprender Mais aqui, ó. Sucesso total. Olavo Henrique Souza Cunha, Colégio Municipal São Francisco. Tá vendo? Participa da aula, coloca o nome lá, aprende, tira nota boa no SAEB e ainda ganha brinde do Aprender Mais. Rapaz, isso aqui é um programa. Isso aqui é um programa que não pode faltar. Bom, gente, um grande abraço. Deus abençoe todo mundo. Fiquem todos com Deus. A gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau. As aulas de reforço de projeto Aprender Mais Codó me ajudam muito em português e matemática. Venha você também fazer parte desse aprendizado. A Prefeitura de Codó, juntamente com a Secretaria de Educação, juntos, estamos lançando o programa Aprender Mais Codó. O que é esse programa? É um programa de aula de reforço aos sábados, através de lives, onde os alunos de Codó terão tirado as suas dúvidas e melhorado o seu perfil educacional. E eu peço a você, aluno de Codó, participe. Será muito importante a sua participação nessas aulas de reforços. Buscando aperfeiçoar o processo ensino-aprendizagem em nossa cidade, a SEMEC-TI, através da sua diretoria de ensino, criou o projeto Aprender Mais Codó. Ele está voltado para os alunos de 5º ao 9º ano que estarão preparados para fazer a prova do SAEB ao final do ano. Nós, enquanto secretaria, incentivados e apoiados pelo poder público, que é através do nosso prefeito, Dr. José Francisco, iremos ofertar aulas aos sábados de português e matemática com professores efetivos da rede pública municipal, com o intuito de atingir a todos os alunos, tanto da cidade quanto do campo. E aqueles que não tiverem acesso à internet, através das lives que serão ministradas aos sábados, terão também acesso a todo o conteúdo através do nosso site, do nosso link. Não deixe de participar das nossas lives, das disciplinas de português e matemática. E você, aluno, que não tiver a oportunidade de assistir aos sábados, as aulas serão reprisadas através do canal 13 TV Liberdade. As aulas de reforço do projeto Aprender Mais Codó acontecerão todos os sábados, às 9 horas. E acontecerão através de 2 canais no YouTube. O canal Aprender Mais Codó 9º ano e o canal Aprender Mais Codó 5º ano. Então você, que é aluno do 5º ou 9º ano da Rede Pública Municipal de Codó, todo sábado tem um compromisso garantido com a Secretaria Municipal de Educação e com a sua escola, visto que sua participação e desempenho acarretará em pontuação em todas as disciplinas lá da sua escola, através do formulário de frequência que iremos disponibilizar todas as aulas no chat. Ah, e lembrando, toda a equipe da SEMEC-TI está empenhada em fazer com que o projeto aconteça da melhor forma possível. Então, enquanto você, aluno da Rede Pública Municipal, estiver assistindo às lives de reforço, todas as diretorias, coordenações e professores estarão aqui da SEMEC-TI controlando, prestando suporte técnico a todos os professores que estarão lecionando aqui nesse estúdio e a você que está aí de casa. Então não perca nenhuma aula do projeto Aprender Mais Codó, porque em todas as aulas teremos premiações. Venha você também fazer parte dessa equipe que aprende mais a cada dia.